todos e bem-vindos ao Eixia. A abertura oficial do ano letivo é sempre um momento especial para todos nós, docentes, alunos e colaboradores. Um momento que afirma e reforça, junto da comunidade, a nossa missão, os nossos princípios e os nossos valores enquanto instituição de ensino superior privada, com o importante compromisso de formar profissionais com competências e aptidões que deem resposta aos desafios do presente e do futuro na região e no mercado global. Dado o âmbito de atuação do Eixia e a sua responsabilidade social, como é habitual, esta sessão procura promover o encontro entre entidades, fundamental para consolidar a nossa missão e perspectivar novos horizontes. Começaremos esta sessão com uma comunicação de boas-vindas que será proferida pelo diretor do Eixia, o professor Eduardo Martins. Passo então a palavra ao professor Eduardo Martins. Boa tarde a todos. É com muito gosto que estou aqui hoje, em nome da FEDRAV, de alguma maneira também, e em nome do Eixia, claro, nesta minha responsabilidade de assumir o cargo de diretor após a partida do nosso diretor, o nosso sempre diretor. Queria agradecer a presença de todos. E começaria por agradecer a presença da senhora Dona Elizabeth Carneiro, minha querida amiga, por estar presente e por nos acompanhar neste momento, que acho que é sempre um momento importante também para vós, com certeza, não é? E a Ana não está, mas o João Pedro e a neta que está presente, penso que é a única que está presente, além do Nuno que anda por aí, não é? Claro, portanto o Nuno também tem uma relação especial neste momento. Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Sr. Almirante e Docente do Eixia, Sr. Almirante António Silva Ribeiro, estará connosco também o Sr. Almirante Henrique Gouveia Melo, que todos conhecem, não é? Mas por razões de agenda dele vai chegar um pouco atrasado, mas vai chegar. Portanto, ele já confirmou a sua presença dentro de breves momentos. Sr. Presidente da Câmara, Engenheiro Osvaldo Esteves, muito gosto de vê-lo cá. Esperemos que não seja a primeira vez, que sejam muitas vezes. É evidente, sem o martirizar com pedidos de vindo ao Eixia, que é sempre uma situação que não devemos fazer, sabemos isso, não é? Mas para nós é muito importante a sua presença. Portanto, nós costumamos dizer, há bocado a colega disse, não é? Somos a única instituição de ensino privado, superior privado em Aveiro e, portanto, pensamos que isso é um valor para a cidade e a sua presença, obviamente, certamente, é um elemento de referência e de conforto para a nossa atividade. O Sr. Presidente do Conselho de Curadores, o Sr. Professor Simões Cortês, que continua a assumir esta responsabilidade há longos anos, companheiro do professor Teixeira Carneiro e ainda nesta fase Presidente do Conselho de Curadores, que obviamente está a ser também recomposto, certamente, não é? Agradeço a sua vinda. Sei que tem estado também com algumas dificuldades de saúde, mas a sua presença também é muito importante para nós e agradeço ter-se disponibilizado de estar presente. A senhora Filipa, a senhora representante da Associação, Presidente da Associação dos Estudantes. A Filipa Ramos, peço desculpa que eu trato sempre por Filipa, depois o apelido ficou por trás. A Filipa tem, neste momento, enfim, para a comunidade de Eixia interna, obviamente é uma referência importante, porque finalmente nós conseguimos ter uma associação de estudantes que está a mobilizar os estudantes para ser parte da vida de trabalho do Eixia. Portanto, isso também, para nós, é um elemento de referência importante, porque temos de ter os estudantes também a participar nas nossas preocupações e é evidente também querendo atender às preocupações que os estudantes nos transmitem. Eu peço desculpa, mas o professor Salvador Trigo está presente. Peço desculpa porque não o conheço. Portanto, agora olhei para si e calculei que seria, mas também agradeço a sua presença, as relações de trabalho que temos com
a Universidade de Fernando Pessoa são intensas e o professor Teixeira Carneiro tinha sempre uma grande referência em relação a si e à sua participação como elemento de referência do ensino superior privado e, portanto, politécnico privado. E, nesse caso, agradeço também ter vindo e, como também é parte do Conselho de Curadores, portanto, certamente também vai nos apoiar nessa missão. A professora Adelina Portela, diretora do ISVOGA, que também nos dá a honra de estar presente, e agradeço porque temos também mantido alguma relação de trabalho ao longo destes tempos curtos em que eu tenho andado por aqui e, portanto, nesse aspecto, agradeço também a sua vinda. Temos um representante, o senhor representante da Escola Naval, portanto, está presente. Temos representantes, o professor doutor Jorge Castro, o professor doutor Jorge Castro, que não estava para estar presente e, portanto, baralhou-me o meu discurso, não é? E, portanto, agradeço também ter vindo, não ter ido ao estrangeiro para estar presente no IXIA. Portanto, nesse aspecto, acho que é de salientar essa missão e agradeço ter vindo. Também com a sua instituição, a EVA e a sua instituição de ensino, obviamente, também temos uma grande relação e queremos aprofundar. E, portanto, nesse aspecto, a sua participação é muito, muito relevante. Temos outros representantes de instituições de ensino superior, o senhor representante do senhor Presidente da Câmara de Ilhavo, os senhores Presidentes da Junta de Freguesia de Santa Joana e de Jogueira. Temos, claro, e agradeço a presença dos representantes das forças em geral, das forças de segurança, das forças armadas, das instituições de saúde também, e das instituições de segurança. Portanto, nós temos uma componente grande em termos de atividade de segurança e, portanto, segurança e proteção. Portanto, é também importante a vossa presença. Agradeço. Claro, temos os representantes do setor empresarial. Portanto, o IXIA tem uma relação muito forte com o setor empresarial da região de Aveiro, neste contexto de que a instituição de ensino superior tem algumas atividades, que, enfim, desenvolve atividade formativa para o distrito de Aveiro. Temos cursos com os quais fazemos atividades práticas, estágios curriculares, e essa colaboração das empresas para nós é essencial. Não só as empresas, no sentido geral, empresas do setor produtivo, se quisermos dizer, ou do setor logístico, ou qualquer que seja, mas também as organizações de natureza social com as quais temos uma grande colaboração em relação a algum dos cursos que temos. Pronto, então o senhor Presidente do Conselho de Curadores e mais alguns curadores que estão na mesa, agradeço terem vindo, terem se disponibilizado de estar cá. O Conselho de Administração da FEDRAV, que no fundo são eles que gerem o dia-a-dia da atividade financeira do Instituto, não é? E, portanto, são responsáveis por nós também termos alguma responsabilidade no IXIA. Também estão aí os dois membros presentes, porque o professor Teixeira Carneiro era o Presidente do Conselho de Administração e, neste momento, o Conselho estará em fase de renovação. O Sr. Presidente do Conselho Pedagógico do IXIA, que está presente, o colega que agora tem funções de coordenação pedagógica e organizacional, o professor Paulo Costa, e mais os outros colegas docentes, ex-docentes, alguns, alunos. Claro que a presença dos alunos, para nós, é o elemento essencial, não é? Portanto, apesar da sala estar muito cheia de convidados, e isso é bom para o IXIA, mas a presença dos alunos é determinante, porque o IXIA vive para os alunos e desenvolve a sua atividade em benefício dos alunos e, portanto, os alunos devem assumir a responsabilidade de participar ativamente nas atividades do IXIA. Alguns ex-alunos também e alguns ex-docentes. Também temos presentes alguns ex-docentes. Agradeço a vinda de todos e também, enfim, espero que esteja a decorrer alguma transmissão online da sessão para dar oportunidade a outros que não puderam estar presentes também poderem assistir, e também agradeço estarem com essa disponibilidade para nos acompanhar nestes momentos. Meus senhores e meus senhores, passados 32 anos desde a sua constituição,
o IXIA continua a apresentar-se como uma instituição de grande valor e comprometida com a missão estatutariamente definida de qualificação e formação de nível superior, cultural, científico e tecnológico dos seus estudantes, bem como a gestão, produção e difusão do conhecimento e valorização da atividade dos seus docentes, investigadores e funcionários. Portanto, uma preocupação, obviamente, que cobre todos os segmentos da nossa organização. E está estatutariamente definido, portanto, é só por isso que eu recordo. Nestes 32 anos do IXIA, foi crescendo em número de estudantes, em número de docentes, em número de turmas, foi ajustando as suas áreas formativas, um pouco à evolução também dos tempos e das exigências do setor empresarial e do setor económico e do setor social, foi inovando métodos pedagógicos e capacidades tecnológicas, foi adaptando-se às exigências e restrições impostas pelos novos tempos. Novos tempos que trouxeram, obviamente, até alguns desafios essenciais e importantes para o setor formativo, tanto como é o caso do IXIA. Lembramos que o IXIA é a única instituição de ensino superior em todo o território, em todo o distrito de Aveiro, e se isso é uma oportunidade, não deixa de se traduzir numa enorme responsabilidade para quem sempre assumiu uma vontade inabalável de contribuir para o desenvolvimento da cidade e da região. E o professor Teixeira Carneiro foi de facto o símbolo dessa vontade, dessa exigência, e nós esperamos poder continuar com esse desafio. Neste início de novo ciclo, reconhecemos que assumimos uma opção de continuidade do trabalho, lançando e constituindo, ao longo do percurso traçado, adaptado e liderado e constantemente sonhado pelo diretor Teixeira Carneiro. Porém, e segundo o seu próprio pensamento, defendemos que a história serve para explicar o presente a partir do conhecimento do passado e para prever os vários cenários de futuros. Pretendemos consolidar e relançar as bases para um desenvolvimento sustentado da instituição, mantendo os princípios e os valores do passado, sem deixar de nos preocuparmos, sem deixar de procurarmos os caminhos de uma cada vez maior abertura à comunidade envolvente. E, portanto, este é um desafio que, obviamente, assumimos perante todos, sempre mais exigentes no processo de educação e formação dos nossos estudantes, mas flexíveis na construção das iniciativas e das propostas formativas mais inovadoras nas técnicas e métodos a seguir, sempre procurando ir ao encontro das oportunidades geradas pelo setor empresarial e pelos organismos de natureza social e pelas necessidades que nos vão sendo traduzidas pelos nossos alunos. Portanto, uma preocupação de tentar fazer a ponte entre as necessidades de formação e as oportunidades que se geram para os alunos. E esse é um compromisso, obviamente, que todas as instituições assumem e que o IXIA, pelas suas características, se assume ainda mais forte. É nessa construção dos cenários futuros, registramos algumas iniciativas que estamos a lançar e alguns desafios que já estamos a enfrentar. Em primeiro lugar, referimos uma iniciativa que se tem assumido como um dos elementos distintivos do posicionamento do IXIA nos anos mais recentes e que nos permitiu, portanto, cerca de 3, 4 anos, se não estou a erro, 4 anos letivos, e que nos permitiu atravessar todo o período de confinamento com uma grande capacidade de manter a globalidade das atividades pedagógicas. E, portanto, desde março do ano passado até ao fim do confinamento, o IXIA manteve todas as atividades pedagógicas que estavam programadas nos diferentes ciclos, através, obviamente, de transmissão e de atividade online. Referimos à decisão assumida nos últimos 4 anos de oferecer gratuitamente a todos os alunos dos primeiros anos dos cursos de TESP e de licenciatura, os cursos de técnico superior profissional e de licenciatura, um computador portátil que será usado durante todo o tempo de atividade do estudante na instituição. Esta é certamente uma medida positiva de verdadeira inclusão de todos os estudantes, pois permite a todos uma igualdade de oportunidade de estudo, de pesquisa, de trabalho no seu percurso escolar. Estando nestes dias a promover-se a distribuição dos computadores a todos os estudantes do primeiro ano, admitíamos que pudéssemos fazer aqui um breve exercício, digamos assim, de registro, se quisermos dizer, com um representante de cada turma,
para que ficasse registado e destacado, digamos assim, neste ato. No entanto, achamos que também não seria justo, porque há alunos que ainda não têm o computador. Portanto, estamos a fazer por fácil e, portanto, peço desculpa também porque isso estava no programa e, afinal, não temos distribuição de computadores, mas achamos que assim é mais sereno, mais tranquilo. E pedimos desculpa por isso, mas fica o registro feito. Estamos a distribuir os computadores. Até ao fim da semana vamos ter todos os alunos do primeiro ano com computadores, com a exclusão daqueles que estão a chegar ultimamente e que, em relação aos quais, obviamente, temos de fazer a devida aquisição. Outros desafios têm vindo a ser assumidos, portanto, além da questão da distribuição dos computadores, pensamos que é um elemento essencial e distintivo desta Casa. Todos os desafios têm vindo a ser assumidos no sentido de ir construindo o futuro da instituição e um compromisso estável para todos os intervenientes. Uma estratégia de ligação da educação ao setor empresarial e às organizações sociais, promovendo uma permanente relação de cooperação, passando pela realização de estágios curriculares, de visitas de estudo e do convite a quadros das empresas para trazerem as suas experiências profissionais, científicas e culturais aos nossos estudantes, às nossas turmas. Uma estratégia de progressiva internacionalização, incluindo a adesão à Carta Erasmus, a promoção de programas de mobilidade in e out, a participação em projetos e iniciativas académicas com parceiros internacionais no âmbito de programas financiados. Uma estratégia de incentivo à investigação, muito focada em investigação aplicada, desenvolvida por docentes e discentes, por alunos, essencialmente estruturada em artigos publicados com revisão por pares e classificação reconhecida. Para promovermos essa maior dinâmica no processo de investigação, foi criado o Centro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico e Humano do IXIA e do CIDET, como lhe chamamos, como instrumento de promoção e articulação das iniciativas de investigação. Também uma estratégia de reforço de qualificação do corpo docente, incentivando e apoiando colegas que pretendam realizar programas de valorização académica, mas também os que estejam em condições de se submeter à realização de provas públicas para a obtenção do título de especialista, que está previsto na lei. Finalmente, também uma estratégia de diversificação das ações formativas, procurando não subverter a linha definida pelo modelo educativo do IXIA. Acrescentámos nos últimos anos TESPs nas áreas da proteção civil, da psicogerontologia e do acompanhamento de crianças e jovens, da comunicação digital, do turismo, do desporto, dos transportes e da logística e do mar, mas também novas iniciativas de cursos de pós-graduação que nos permitem estar na primeira linha da oferta formativa de qualificação de profissionais para as empresas e a comunidade. Coordenador Municipal de Proteção Civil, Emergência Médica e de Catástrofes, Ergonomia, Sistemas Integrados de Gestão e Análise Estratégica, Técnico Superior de Segurança no Trabalho, Digital Marketing, Administração Escolar, Educação Especial no domínio cognitivo motor, entre outras. A generalidade destas pós-graduações também acreditadas por algumas entidades com responsabilidade nos domínios de intervenção. Recentemente lançámos também uma ação formativa na área do cybersecurity e, portanto, vamos também retomar essa atividade brevemente. Como referimos, temos crescido nos últimos anos, o que nos traz os benefícios inerentes, mas também as dificuldades associadas. Em termos positivos, apenas deixamos alguns indicadores referentes à evolução dos últimos 3 anos. Subimos o número de cursos de 5 para 7 de TESPs e mantivemos as licenciaturas e mestrados. O número de alunos cresceu significativamente. Registramos uma taxa de empregabilidade de quase 100%, em decorrência das características muito profissionais da nossa formação e pela proximidade que temos do setor empresarial. No corrente ano letivo, deslocalizámos um curso de TESP para Severo do Voga, para o que contámos com a participação da Câmara Municipal local e da AEVA, Escola Profissional de Aveiro, e agradecendo ao Dr. Jorge Castro o apoio que nos deu, tal como à Câmara Municipal de Aveiro, de Severo do Voga, embora não esteja ninguém presente. Lançámos este ano letivo um curso de TESP integralmente ministrado em língua inglesa e vamos prosseguir esta linha de trabalho e frequentado por estudantes de diferentes países que estão a fazer uma formação de outra área, na área do desporto, também aqui em Aveiro.
Claro que não deixamos de restar alguns aspectos negativos no percurso que estamos a seguir. Um que manifestamente nos limita e restringe a vontade de incrementar a nossa oferta formativa, diz respeito às dificuldades que ciclicamente encontramos em relação aos processos de acreditação de cursos graduados, os quais se apresentam de maior dificuldade de aprovação nas instituições de pequena dimensão, como é o caso do IXIA, embora estejamos, a nossa intenção também procurarmos encontrar as respostas a essas preocupações, a esses desafios e a essas limitações, para ver se conseguimos aumentar a nossa oferta formativa em algumas áreas graduadas. Um outro aspecto negativo reside na aplicação dos esquemas de apoio financeiro às instituições, nomeadamente para a realização de cursos de TESP, que há um dispositivo de apoio que tem funcionado, enfim, irregularmente, se quisermos dizer, em que não se consegue atempadamente saber se vai ser concedido apoio às instituições privadas, às vezes dizem que é só para as públicas, ou se o apoio é só para algumas regiões, às vezes dizem que é só para o Sul e o Norte fica esquecido, ou se não é o Sul, se não é o Norte esquecido, é pelo menos a região Centro, e portanto estamos na região Centro, estamos sempre com maiores dificuldades. Isto tem acontecido ciclicamente e é um aspecto que se registra como grandemente negativo. Como foi afirmado pelo professor Teixeira Carneiro, podemos definir-nos como um centro de gestão do conhecimento de geometria variável, como um pequeno nodo numa rede de conhecimento sempre em crescimento e mutação, de que fazem parte distintas instituições de ensino superior, universitário e politécnico, de investigação aplicada, fundações e associações empresariais e setoriais. E, portanto, esta definição, digamos assim, do que é o IXIA, penso que é perfeita e continua a ter validade na minha reflexão para os dias de hoje e para o futuro que nós temos pela frente. Será também neste contexto e com a colaboração e o apoio de todos que esperamos vencer os desafios que a instituição vai ter pela frente, que os nossos estudantes esperam e merecem, que os nossos docentes e demais colaboradores desejam e pretendem contribuir. Uma palavra de agradecimento ao Conselho de Administração da FEDRAV pelo apoio que continua a dar à atividade do IXIA e a todos vós um especial agradecimento pela vossa participação. Como sempre tenho transmitido, continuarei à disposição de todos e de cada um para o que for julgado necessário. Um bem-aja a todos e obrigado. Obrigada, professor Eduardo, pela sua comunicação. Os estudantes, como é natural, são para o IXIA quem mais estimamos e cuidamos diariamente nesta instituição. Recém-eleita para a IXIA, vamos ouvir agora Filipa Ramos, Presidente da Associação de Estudantes do IXIA. Antes de mais, boa tarde a todos. A Associação começa por desejar a toda a comunidade um excelente ano letivo e aproveitamos este momento para vos falar um pouco da nossa associação. Fazem parte desta associação 18 alunos dos diversos cursos existentes neste Instituto e no momento em que nos candidatámos, denominámos a nossa lista como Lista L de luz, sendo esta luz repleta de energia, boa disposição e, sobretudo, com uma enorme vontade de fazer o IXIA renascer. Com a chegada da pandemia, todos nós tivemos que readaptar a nossa vida e, consequentemente, existiram diversas perdas. As relações interpessoais sofreram alterações e o espírito académico que existia no IXIA não foi uma exceção. Foram 2 anos de afastamento, onde não existiu a oportunidade de dar continuidade à essência que este Instituto tinha. Foi neste sentido que a Lista L surgiu, com o objetivo de reinventar e envolver toda a comunidade. Queremos, com enorme vontade, criar algo diferente, inovador e motivador, onde seja possível recuperar a essência que este Instituto tinha, marcando a diferença no percurso, tanto académico como profissional, daqueles que passam por nós. Pretendemos, portanto, criar um núcleo coeso, onde todos se sintam integrados e motivados para participar nas iniciativas propostas
não só pela Associação de Estudantes, mas também pelo próprio IXIA. Temos como missão desenvolver a entreajuda, a solidariedade, o sentimento de pertença e a inclusão, desenvolvendo assim uma comunidade escolar mais compreensiva e socialmente justa. Para além disso, objetivamos realizar encontros e eventos para que seja possível a partilha de experiências e de conhecimentos, proporcionando a todos nós a criação de boas recordações e memórias do nosso percurso académico. Posso assim afirmar que hoje se inicia um novo ciclo e estou certa de que, apesar do medo e das inseguranças, será um ciclo cheio de atitude, vontade e determinação. Objetiva-se que as relações sejam criadas e que se multipliquem, sendo esta a base da nossa associação. Queremos dar voz às preocupações e às necessidades dos alunos, priorizando o papel enquanto estudantes neste instituto. Para a Listael, todos nós somos importantes e fundamentais para a evolução do IXIA. Iremos estar, assim, diariamente aqui para vocês, alunos, propostos a ouvirmos os vossos desafios e as iniciativas e, desta forma, representar dignamente este Instituto. Estamos conscientes de toda a responsabilidade e compromisso e comprometemos-nos a desenvolver uma integração construtiva e participativa entre a associação e a comunidade. Claro que toda esta responsabilidade não seria possível sem a incrível equipa que nasceu e que prontamente decidiu abraçar este desafio que eu lhes lancei, sem pensarem duas vezes e abdicando do seu tempo e estando dispostos a representar o curso que frequentam, tornando esta equipa transdisciplinar. Desde já o meu agradecimento. Garanto-vos que este caminho será feito com e para vocês, onde cada um faz parte da solução e criarmos em conjunto uma melhoria contínua do IXIA. Da nossa parte, Listael, comprometemos-nos a fazer o melhor para a Associação de Estudantes, tornando assim uma referência não só dentro deste Instituto, bem como das entidades e instituições que nos rodeiam. Temos consciência que o caminho não será perfeito, mas com perseverança e resiliência, os insucessos serão superados. Termino assim a dizer que a Listael irá garantir liberdade, união e iremos zelar pelos interesses dos alunos, porque ser luz não é só brilhar, mas sim iluminar os caminhos. Obrigada a todos. Obrigada, Filipa Ramos. Votos de realização de muitas atividades académicas em prol do IXIA e dos seus estudantes e de muito sucesso académico. Como é já a tradição, nestas sessões, escolhemos sempre uma comunicação que se enquadre em temas pertinentes, da atualidade e que seja um contributo para todos nós. Face à situação despoltada na sociedade pelo surgimento do Covid-19 e pela forma como Portugal a tem vindo a combater, entendemos ser este o tema a abordar hoje. E quem melhor para o fazer que o docente e amigo do IXIA, Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo. O Vice-Almirante deu-nos a honra de aceitar o nosso convite e irá falar-nos sobre o processo de vacinação da Task Force, um empreendimento singular. Sr. Almirante. Senhor Diretor do IXIA, Senhor Presidente da Câmara, Senhor Almirante Senque, excelentíssimos convidados da mesa, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, eu não tenho o grande dom da oratória, mas vou tentar explicar um processo que foi singular por ser diferente. Uma vez um jornalista fez uma pergunta muito complexa e foi dando respostas, o próprio jornalista foi dando respostas às perguntas que me ia fazendo e no fim perguntou-me o que é que eu achava, eu disse afirmativo. Portanto, tenho alguma capacidade de síntese e vou tentar com ela explicar o processo. Primeira coisa, porque é que é um processo singular? É um processo singular por diversos motivos. Primeiro, porque atingimos uma das taxas mais elevadas do mundo em tempo. Isso é singular porque o conseguimos fazer enquanto grupo e enquanto país também é singular e tivemos uma vitória que foi de um esforço coletivo. Não foi nem do A, nem do B, nem do C. Muitas vezes tentam colocar-me no centro das atenções, mas as atenções são distribuídas
por um grupo muito grande de pessoas que fez o processo, por uma estrutura muito complexa e por todos os portugueses que, não tendo receio de se vacinarem, acabaram por contribuir para a proteção coletiva que neste momento gozamos, apesar das dúvidas que continuam a aparecer sobre o nível dessa proteção. No entanto, estamos praticamente 87% da nossa população vacinada. Se descontarem os 12% que são das crianças abaixo dos 12 anos, fica 1% de pessoas não vacinadas, ou seja, é a dimensão do negacionismo ou das pessoas que têm dúvidas sobre a vacina e não vieram ao processo de vacinação, que é muito reduzido comparativamente com outros locais na Europa. É preciso dizer que mesmo números muito reduzidos são perigosos. Não é? Se imaginarmos que 1% de pessoas não se vacinam na China, estamos a falar de 140 milhões de pessoas. Se falarmos em 30% de pessoas que não se vacinaram, por exemplo, na Alemanha, estamos a falar de 18 milhões de pessoas. E as pandemias crescem nessa água não vacinada, nessa população não vacinada, e nós temos cerca de 1,5 milhão de pessoas, grosso modo, não vacinadas em Portugal. E, portanto, quando falamos de um vírus extraordinariamente agressivo, como o vírus, a variante Delta do vírus SARS-CoV-2, estamos a falar da probabilidade de termos surtos como os que estão a acontecer agora. Temos é que ter indicadores muito concretos e muito claros para podermos decidir, quem tiver que decidir, da forma mais racional. Então, eu vou-vos falar precisamente do processo passado, nem do presente, nem do futuro, é do processo passado. No processo passado, nós conseguimos construir o processo com base num triângulo de 3 vértices. Seria difícil ter um triângulo com mais que 3 vértices, mas pronto. Mas podia ser um paralelepípedo. Bem, e neste triângulo, o vértice da liderança, o vértice da comunicação e o vértice da organização. Todos os países conseguiram, de alguma forma, resolver o vértice da organização. Eu vou falar só de 3 ou 4 aspectos de vértice da organização. Nós tivemos que sair da vacinação dos centros de saúde, há cerca de 1000 centros de saúde, de cuidados primários de saúde em Portugal. Podíamos ter feito um processo de vacinação muito pulverizado, usando esses 1000 centros de saúde para vacinar as pessoas, mas houve uma clara ideia nossa, logo no início, que esses centros de saúde, face aos seus espaços físicos e à sua configuração física, seriam elementos difíceis para aproveitar num processo de vacinação massivo. E por isso decidimos fazer grandes centros de vacinação, com uma ajuda fabulosa e muito importante referir sempre das autarquias e do poder autárquico, do poder local. Construímos cerca de 309 centros distribuídos pelo país, esses centros em pavilhões, em estruturas gimnodesportivas, portanto, arejados, abertos e com a possibilidade ou com a capacidade de vacinar entre 1000 a 2000 pessoas por dia. E a organização desses centros foi testada nas Forças Armadas. Nós tivemos que vacinar cerca de 800 militares, logo no início, e fizemos o teste com diversos enfermeiros diferentes, enfermeiros mais experientes, enfermeiros menos experientes, para testar a velocidade de quantas vacinas é que dava um enfermeiro numa determinada organização e estruturar o processo. E depois de estruturado o processo, construímos um modelo padrão, e esse modelo padrão foi replicado pelo país inteiro, colocado esses centros, como disse, proporcional à população que tinha a ser vacinada, para que toda a população fosse vacinada ao mesmo tempo e à mesma velocidade e ao mesmo ritmo, para não haver bolsas nem avançadas, nem atrasadas no processo de vacinação, e isso foi conseguido ao longo de todo o processo. Para terem ideia, mesmo na pior situação, tivemos 3% de desfazamento entre a parte ou a área mais vacinada e a área menos vacinada. E fomos regulando o fluxo das vacinas para equilibrar o processo. Outra coisa que foi muito importante, ainda no aspecto organizativo, foi construir um sistema nervoso central que permitisse conjugar e operar com estes centros distribuídos geograficamente. E, nesse sistema nervoso central, 2 tarefas essenciais. Uma, a recolha de indicadores seguros diários que nos permitissem, num ciclo diário, observar, orientar, decidir e agir num ciclo diário, que depois era submetido à consideração
do poder político uma vez por semana. Desculpem que eu não avisei, toda a gente estava aqui neste momento. Bem, e neste ciclo, que nós militares damos um anacronismo, chamamos com um acrónimo, que é o OODA, o O da Lupe, é tentar perceber o que se passa no terreno, tentar perceber com sensores, sejam eles qualquer tipo de medidas, depois perceber o que é que esses sensores nos estão a dizer, tomar a melhor decisão, agir e no dia seguinte ir lá medir outra vez e fazer este ciclo permanentemente. Este ciclo era feito 7 dias por semana durante cerca de 7 meses e meio. Isso também contribuiu para o processo. A outra parte desse sistema nervoso central, muito importante, e que foi significativo, e que foi um sistema que foi desenvolvido em progresso, no processo, foi o sistema de agendamento. Não havia nenhum sistema de agendamento pronto, nem disponível, e nós tínhamos que agendar de forma organizada, com bases de dados que também estavam desatualizadas, de alguma forma. Tínhamos que agendar mais de 100 mil pessoas por dia, de forma organizada e de forma estruturada. Isso não foi nada fácil. Aliás, houve muitos problemas com o agendamento e fomos superando as dificuldades nos sistemas de informação ao longo do caminho. Eu já disse diversas vezes que a sensação que eu tinha é que estava a conduzir um carro a 100 km a hora e saltava-me o pneu e tinha que, sem parar o carro, ir reparar o pneu, que é, como sabem, uma coisa muito difícil de fazer, requer algum malabarismo. Isto porquê? Porque nós não podíamos dizer, olha, agora isto desestruturou-se, vamos parar os agendamentos e vamos esperar aqui uma semana para organizarmos melhor o sistema para voltarmos a agendar pessoas para o processo de vacinação. E nós tínhamos que preparar os agendamentos com 15 dias de antecedência, porque os agendamentos obrigavam a mandar SMS, a esperar que as pessoas respondessem aos SMS, a depois verificar quem é que tinha respondido e quem é que não tinha respondido e fazer o agendamento para um determinado local. E depois, para esses agendamentos, tínhamos que coincidir as vacinas que nós tínhamos. E as vacinas eram um bem que não tinham um fluxo constante. Muitas vezes tivemos mais notícias que vacinas que deviam chegar numa terça-feira, à sexta-feira diziam-nos não vão chegar as vacinas. E não vão chegar, faltam 1000 vacinas. Era na ordem das 100 mil vacinas ou 150 mil vacinas que nós tínhamos. Portanto, nós tivemos que criar um estoque e gerir esse estoque com muito cuidado, não só para garantir as segundas doses, mas como não comprometer os agendamentos. Isso foi feito também com bastante dificuldade, mas com também algum sucesso. No cômputo global, não conseguimos evitar a maior parte das filas. Não vou dizer que foi perfeito, houve 2 ou 3% do período em que tivemos algumas filas, mas foram a exceção, não foram a regra. E o processo de vacinação demorou entre 50 a 60 minutos para cada utente. Ou seja, desde que a pessoa chegava ao centro, era registada, esperava, era vacinada e depois tinha um recobro de meia hora e depois saía. Era um processo que tipicamente era inferior a 1 hora. Portanto, a nossa média foram cerca de 52 minutos no processo global, o que foi bastante positivo, porque pensem que desses 52 minutos, 30 eram obrigatoriamente à espera no recobro. Portanto, este foi o processo organizativo. Eu estou convencido que todos os países do mundo conseguiram fazer um processo idêntico, até melhor eventualmente que o nosso. Não foi aí que nós nos superamos. Nos outros 2 pontos, que foi o ponto da liderança e o ponto da comunicação, ou o vértice da liderança e o vértice da comunicação, foram vértices importantes, porque para liderar é preciso ter uma ideia, uma visão de como é que se vai fazer. Essa visão tem que estar assente em valores, para se atingirem determinados objetivos. Nós não podemos atingir objetivos de qualquer maneira, eles tinham que ser estruturados, teve que haver uma hierarquia, quem é que seria vacinado primeiro, em que condições é que devia ser vacinado, como é que devia ser feito o processo. Portanto, tudo isso é baseado em valores, valores que fossem compreendidos pela sociedade como um todo, e julgo que isso também foi bem conseguido, mas essencialmente um grupo de militares a liderar uma grande instituição que é o Ministério da Saúde nas suas vertentes operativas que estavam no terreno, com os autarcas também envolvidos no processo. Portanto, também uma componente política e uma componente de poder local. E liderar este processo vindo de fora
a probabilidade de sermos excluídos imediatamente como corpo estranho era uma probabilidade elevada. Portanto, nós usámos uma técnica muito simples, que nós chamamos a liderança consentida pela utilidade percebida. Imediatamente fizemos coisas que estes atores no terreno, que estavam no terreno, perceberam como úteis. E, sendo úteis, aceitaram a nossa liderança e aceitaram-nos muito bem. E posso dizer que não tivemos que nos impor, até porque não havia nada, nós não tínhamos poder efetivo para nos impormos. O nosso poder era o poder da coordenação, o que esse nome significa, mas sem nenhum poderes concretos e objetivos, a não ser o poder de influência e de falar com as pessoas. Para fazer isto, tivemos que montar também estruturas para que a informação viesse de cima para baixo e de baixo para cima, para que fluísse dentro da estrutura. Tivemos que ser empáticos o suficiente para atrair as pessoas, dando os tais objetivos globais e descodificando esses objetivos para que as pessoas operassem dentro de um campo magnético sem se desorientarem e sem termos nós a necessidade de estar a explicar a cada partícula, a cada momento, o que é que tinham que fazer. Porque isso era impossível num sistema tão distribuído geograficamente e com a intensidade de vacinação a que nos propunhamos fazer. Portanto, tínhamos também que ter humildade para ouvir as pessoas que lidavam connosco, quer a DGS, quer o Infarmed, quer as pessoas no terreno, as ARS, os ACES, os centros de vacinação, ouvi-los, interpretar o que é que eles nos queriam dizer, os avisos que nos estavam a chegar, processar e, simultaneamente, dar a tal ideia, a tal visão estruturante que permitiu que o processo não se desequilibrasse. Ao longo do processo, houve, como naturalmente em todos os processos, tentativas de grupos de influência da sociedade, de opinion makers, para que fosse para a esquerda ou mais para a direita o processo, mas nós conseguimos manter o tal rumo coerente que foi importante enquanto processo de liderança. Eu acho que das grandes qualidades que a liderança tem que ter é a coragem. Coragem para errar e depois para assumir as responsabilidades dos seus erros. Uma liderança sem coragem tem dificuldades em afirmar-se. E tem dificuldades em afirmar-se e torna-se muito rapidamente vítima de todo o tipo de influências que muitas vezes não têm a ver com o processo em causa. Bem, este processo de liderança só se faz também através de um processo de comunicação muito forte, quer para dentro da instituição, quer para fora da instituição, para o público em geral. O que é que nós fizemos desde o início? Como se lembram, apareci em fato camuflado para significar uma coisa muito simples. Nós estamos em combate. Isto não é uma brincadeira, este vírus é mortal e nós estamos numa guerra contra o vírus. E numa guerra normalmente só há dois lados. O lado neutro tem pouco espaço de manobra. Há o lado do vírus e das pessoas que, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, ajudam o vírus a propagar-se, e o do lado dos portugueses, não é? O nosso lado, que tínhamos que nos defender enquanto comunidade do vírus. E isso dizer claramente às pessoas que não se vacinavam só para se protegerem elas próprias. A equação não era, nos dois pratos da balança, se eu me vacinar, protege-me mais do que eu não me vacinar, porque eu sou novo ou não sou novo. Não é? A equação é muito mais complexa do que isso. O senhor vacina-se ou a senhora vacina-se para se proteger a si própria, para proteger a sua família e para proteger a comunidade. E, portanto, isto é um combate em que não pode ser desertor deste combate. Passar para o lado do vírus, porque por inação acaba por ajudar o vírus a ter o tal lago de água ou de espaço de manobra que depois acabaria por atacar a comunidade. Eu acho que essa mensagem, apesar dos portugueses terem uma boa imagem dos processos de vacinação e estarem disponíveis, no início havia 40% de dúvidas sobre o processo de vacinação. Porquê? Porque a vacina tinha sido envolvida rapidamente. Hoje nós vivemos num mundo menos mediado através da internet e das redes sociais e essa dúvida existia e nós, de alguma forma, contribuímos para erudir essa dúvida através deste processo também de um processo dual em que, de um lado, estava uma parte que nos atacava e, do outro lado, estavam os portugueses que precisavam de se defender. Outro processo importante na nossa estratégia de comunicação foi uma comunicação que não era necessariamente erudita, mas era uma comunicação simples e direta. E não erudita porquê? Porque nós não queremos atingir, num processo de vacinação,
5% da população portuguesa. Nós queremos atingir toda a população portuguesa e explicar de forma muito clara a importância do processo de vacinação. Durante o processo, eu a certa altura disse uma coisa que julgo que é uma evidência, mas é uma evidência que ajudou as pessoas a perceberem essa evidência e que há 3 dias atrás ou 4 dias atrás a chanceler Merkel agora veio dizer de uma forma ainda mais rude do que eu disse na altura. Na altura disse que nós íamos ser todos vacinados obrigatoriamente, contra vontade, se fosse necessário, ou pelo vírus ou pela vacina. E que esperar pelo vírus era uma estratégia com um grande grau de imprevisibilidade e que podia ser e que podia ter consequências também muito imprevisíveis e, portanto, não era uma boa estratégia para os portugueses esperar pelo vírus e, portanto, devíamos ir para outra estratégia, que é sermos vacinados por uma vacina segura, medicamente recomendada e portanto, cientificamente provada. A diferença entre ser vacinado pelo vírus e pela vacina é o risco da vacina em Portugal. Foi calculado, depois do processo da vacinação, em cerca de uma morte em cada 9 milhões de vacinas, e o risco de não ser vacinado é uma morte em cada 500 pessoas. E por isso, qualquer pessoa racional consegue perceber a diferença entre estas duas opções. Portanto, essa comunicação muito clara e muito direta, julgo que também ajudou as pessoas a compreenderem o processo. E outra coisa que também foi importante foi despolitizar o processo. O facto de se ter metido um militar à frente do processo não era uma figura política. Não sendo uma figura política, os partidos e o jogo político, que é normal em sociedade, não viram o coordenador como um alvo político. Isso permitiu liberdade ao coordenador para se concentrar na sua missão, que era uma missão relativamente estruturada e reduzida no seu âmbito, que era vacinar a população o mais rapidamente possível com as 2 doses, o que foi feito. Nós atingimos muito rapidamente, dentro do cômputo global, e tendo acesso às vacinas, atingimos os 87% de vacinação, mas na altura atingimos 85%, que era o nosso alvo, e depois os últimos 2% temos atingidos agora. Passado este período, abre-se um novo período, que é o período da 3ª dose. Eu não vou falar sobre ele, porque é um período que está, neste momento, em funcionamento. São outros camaradas e outras pessoas que estão a liderar o processo e só elas é que devem falar sobre este processo. O que quero dizer, para terminar, mais uma vez, é terminar como comecei. O processo foi um achievement, ou foi uma vitória global de todos nós. Não foi de nenhuma pessoa em especial, nenhum ser humano especial, mas foi de um grupo de pessoas dos quais os senhores fazem todos parte desse grupo. E, por fim, deixar uma mensagem e reforçar esta mensagem. Nós podemos fazer uma estratégia errada de vacinação, que é vacinamos-nos muito deixando algures num sítio qualquer pessoas pouco vacinadas. Essa estratégia vai se reverter contra nós. É uma questão de tempo. Se pensar em nível mundial, pensam o que é que eu quero significar com isto. E dizer-vos também que, se imaginem que nesta sala eu vos dizia que as pessoas que estão na linha ímpar e na coluna ímpar desta sala não tinham acesso à vacinação e as outras tinham. Portanto, não seria justo. Portanto, nós, não é por onde nascemos que temos acesso à vacinação ou não. Enquanto seres humanos, somos todos indispensáveis neste mundo. Devemos ter uma política global, não só por motivos éticos e morais, mas por motivos até da própria estratégia, para não recebermos o efeito de boomerang, de termos esquecido dessa população muito numerosa que não está a ser vacinada. A Europa, neste momento, está a sofrer já desse efeito boomerang. Não de populações fora da Europa, mas de populações dentro da Europa que não se vacinaram. Não porque não tivessem vacinas, mas porque decidiram não se vacinar. E nós já estamos a sofrer desse efeito. Muito obrigado pela vossa atenção. E este foi o processo singular que nós fizemos todos em conjunto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Almirante. Tenho a certeza que este obrigada é de todos nós. E agora, a representar o Conselho e a cidade onde estamos inseridos, temos a honra de contar com a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Engenheiro José Ribal Esteves, edil sempre atento às questões da educação e do desenvolvimento da região e que de imediato acedeu ao nosso convite. Passo-lhe então a palavra, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Um abraço ao nosso diretor, ao Sr. Almirante Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo, à nossa querida Presidente, ao Sr. Presidente do Conselho de Curadores, à família Teixeira Carneiro e a todos um abraço. Eu gostava de dizer apenas 2 ou 3 coisas e deixar 2 agradecimentos para terminar. A primeira, de agradecer ao IXIA por existir e por persistir. É muito importante, na sociedade em que vivemos, que o ensino público tenha uma oferta de base pública e uma oferta de base privada. Em Portugal, a esquerda e a extrema-esquerda que nos vai desgovernando criou um fetiche de que há um ensino público e um ensino privado. E uma ambiência de que o primeiro é bom e o segundo, podendo ser potencialmente bom, é, na sua estrutura de base, potencialmente perigoso. A verdade que interessa, que é aquela que está na vida dos cidadãos, é que todo o ensino superior é público, na medida em que a todo eles pode aceder qualquer cidadão. E, portanto, a acessibilidade é que dá o caráter à oferta. Apenas na condição da estrutura formal que enquadra a oferta, do modelo de gestão, é que ela pertence a uma entidade pública, a uma entidade privada. E, portanto, é muito importante, num município e numa região como a nossa de Aveiro, que continuemos a ter uma oferta de ensino superior privado, na base, mas público, naquilo que é a condição da oferta e a condição de acesso dos nossos estudantes. E é muito saudável que os nossos estudantes assumam aqui, porque o ensino é público, a condição de serem associação, a condição de serem grupo formalmente instituído, para dar energia, para darem aquela alegria organizada, aquela condição que é, em regra, se for boa, é irreverente, de dar à instituição a fortaleza da vitalidade de quem é estudante, de quem chega com as ilusões de ser caloiro, de quem sai com as ilusões de ser bom profissional por estar mais qualificado. E esta esperança renascida com a nossa Associação de Estudantes, agora presidida pela Filipa Ramos, dá-nos essa condição adicional de qualidade ao IXIA, porque essa energia organizada dos nossos estudantes é absolutamente fundamental em qualquer instituição de ensino superior e por maioria de condição ou de razão, quando ela é de oferta institucional privada, porque perde aquela condição de que alguém dono manda em tudo e condiciona tudo. Numa qualquer instituição de ensino superior, o único grupo que verdadeiramente manda e condiciona são os alunos. Porque se eles decidirem não vir, é obviamente a única condição necessária e suficiente para que a instituição feche a porta e deixe de existir. Portanto, eles são a verdadeira energia alimentadora da existência e eu fico muito satisfeito com o facto de termos, Filipa, essa energia renovada tão útil para o nosso IXIA. E com aquela nota final, que em Aveiro é fácil de proferir, nós somos um município, uma cidade, um município, uma região, em que o motor da nossa dinâmica, aquele que gera emprego, aquele que gera riqueza, aquele que gera notoriedade à terra, internacionalização, são de facto as nossas empresas privadas. E nós, setor público, que queremos ser bons, apenas temos que saber bem
Qual é o nosso lugar de motor auxiliar competente para ajudar o motor principal, como em qualquer navio, seja uma fragata grande, a Sagres ou um submarino, que há um motor principal, fundamental, mas há motores auxiliares, que sendo auxiliares, prestam um auxílio básico absolutamente necessário para que o principal possa cumprir bem a sua missão, mantendo o principal a sua condição de o ser e mantendo o auxiliar a importância humilde da sua existência. E é neste quadro que nós temos esta alegria de ver o nosso Ixia vivo, determinado em insistir em persistir, apostado em fazer um bom ano letivo e que este ano letivo seja precursor, indutor de outros anos letivos para nós mantermos esta lógica positiva, enriquecedora de uma terra que tem instituições de ensino superior de elevada qualidade, de oferta pública na base institucional e de oferta privada na base institucional. E, portanto, desejar bom ano letivo a todos, felicidades para quem gera, para quem ensina, para quem aprende, na certeza de que cada um tem um lugar importantíssimo na equipa e é nesse somatório que vale a pena fazer o crescimento do dia-a-dia. E, obviamente, os dois agradecimentos. O primeiro ao Teixeira Carneiro, por todas as suas energias partilhadas, a sua vida, a sua partilha sempre especial e diferente. Ele, que tem tanto a ver no seu percurso com contributos para o ensino superior da nossa cidade, do nosso município, da nossa região, na tal tipologia que interessa, que é a da existência do ensino superior público, independentemente de o ter servido na geração da nossa Universidade de Aveiro ou na geração e na alimentação de vida do nosso Ixia. E, obviamente, apenas temos como agradecimento principal, além das homenagens que já fizemos, que fazemos hoje e que seguramente faremos em algum momento que a memória nos ajude a deixar presente essa importância, a homenagem que interessa, que é a da alimentação da herança, a da valorização da herança. A nota bíblica tão simples que sempre decoramos quando somos novos, de valorizar os talentos que se nos entregam para cuidar deles. Não para os guardar como peça preciosa, mas para os valorizar como instrumento de crescimento daquilo que somos como sociedade, como comunidade, como seres humanos, que queremos ser mais felizes. E o segundo e último agradecimento ao Vice-Almirante Gouveia Melo pelo seu trabalho e pelo seu testemunho. Eu digo sempre, embora dizer isto em Portugal é muito perigoso, mas eu digo, até porque como mantenho a minha atitude política sempre muito independente, guardo o espaço total de não violabilidade da minha independência, que não perco por ter militância partidária, que é entender que de facto faz muita falta aos jovens portugueses um ensinamento, uma experimentação da vida militar. Não é preciso ser como era ainda no meu tempo, e a recruta já era muito curta no meu tempo, mas não faz sentido aquela coisa ridícula da modernidade, do Dia da Defesa Nacional, que entendo objetivamente como coisa ridícula e dispensável, mas faz falta uma reformulação de valores, de disciplina, de relação com a pátria, o que é uma bandeira, o que é o hino, que não é exatamente uma coisa do futebol, embora agradecemos muito ao futebol, aos nossos belíssimos jogadores, que por força do seu mérito ajudaram a nossa gente a saber cantar o hino e pôr a mão ao coração ou o cascol ao pescoço por gosto de ser português, mas não é essa a coisa básica. É uma coisa útil, como é evidente, mas a coisa básica não é essa. É o que somos como povo, como história, como construção feita por tantas gerações. E a vida militar, uma experiência militar, é uma ajuda formativa importantíssima que nós devíamos dar por direito e não por quase pena condenatória aos nossos jovens. Eu tive essa dupla oportunidade, até porque fui voluntário na Marinha e obrigado no Exército, de cuidar dessa condição, e um dos meus professores era comandante de um submarino, que ainda por cima é
um navio particularmente especial e delicado, dadas as muitas funções que tem que fazer num super pequeno espaço, e ter no comandante Gouveia Melo essa experiência e esta nota solidária de um exercício tão competente quanto aquilo que ele cumpriu ao serviço do país e que apenas deve servir de exemplo a todos nós naquilo que respeita à competência, à simplicidade e à relação séria entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Porque em Portugal, o grande problema da gestão da coisa pública e da coisa política, especialmente na dimensão nacional, que é aquela que nos aparece todos os dias na caixinha do telemóvel ou na televisão, é uma distância cada vez mais longa entre as boas intenções dos discursos e a aplicação prática na vida das pessoas e no acrescentar de valor, e isso torna a democracia mais pobre e torna a vida dos cidadãos menos interessante no que respeita à entrega de uma parte da sua vida e da sua energia à causa pública e à gestão da casa de todos nós, que é a nossa estimada pátria portuguesa. Portanto, deixo este segundo agradecimento com o testemunho que integro na formação da minha personalidade. Bom ano, boa vida, estamos juntos para ajudar o nosso ICIA a crescer e o nosso Portugal a ser melhor. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Como sabem, temos programada uma homenagem para o professor Armando Teixeira Carneiro. Mas antes disso, eu iria pedir ao Sr. Presidente do Conselho de Curadores da FEDRAV, o professor Simões Cortês, para proferir algumas palavras. Senhoras e senhores, caríssimos alunos, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado, Sr. Almirante, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Almirante também, Sr. Doutor e Santíssima Presidente da Associação de Estudantes. Vou falar de improviso e vou falar consoante a minha cabeça e o meu coração disserem. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer nas pessoas da família do professor Teixeira Carneiro. Eu conheci o professor Teixeira Carneiro, éramos jovens estudantes no Liceu Dom João III em Coimbra. Fizemos acampamentos da Universidade Portuguesa juntos, na minha aldeia, em Serpins, concelho da Lousã. E durante o liceu convivemos como colegas. Depois desapareceu, eu fui para o Porto, ele veio para Aveiro. E mais tarde, através do Dr. Hernio Semedo e do meu queridíssimo amigo e colega Nuno Argel de Melo, convidaram-me para presidente do Conselho Pedagógico do ICHIA. E aqui estou eu, desde que o ICHIA nasceu, a trabalhar no ICHIA e a aceitar todas as coisas que me pedissem para fazer e que eu fosse capaz minimamente de corresponder. Daí a forte amizade com o Armando Teixeira Carneiro. Ele dizia e eu fazia. Tivemos, naturalmente, como Presidente do Conselho de Curadores e ele como Diretor do ICHIA, tivemos, naturalmente, as nossas altercações, as nossas divergências, mas como pessoas civilizadas resolvemos. E aí está o ICHIA a comemorar os seus 32 anos, salvo eu, 32 anos, e com a pujança e com a fortaleza interior que ressaltaram e que ouviram das palavras do nosso diretor.
muito obrigado, na pessoa da família do professor Teixeira Carneiro, um grande agradecimento ao Armando Teixeira Carneiro. Depois, compete-me agradecer, em nome do Conselho de Curadores, ao Sr. Professor Eduardo Silva Martins, porque durante a longa doença e depois da morte do Armando, ele, silenciosamente, sem alarde, naturalmente, assumiu a direção do IXIA, tomou conta do IXIA, e o IXIA aqui está. Muito obrigado, Sr. Professor. O Conselho de Curadores está-lhe muito grato. Um terceiro agradecimento é aos funcionários desta casa, porque vivemos numa pandemia, está tudo com máscara, um inimigo invisível, porque quando se conhece o inimigo, dá-se-lhe um pontapé, um soco, uma facada ou um tiro, mas nós não conhecíamos o inimigo, ele não se vê. E então, fosse presencialmente, fosse por, não me lembro agora do nome, por telefone, pronto, mantivemos o IXIA a funcionar. E, naturalmente, que o Sr. Professor Eduardo Martins teve a boa colaboração, a prestante colaboração dos funcionários desta casa, que eu conheço há tantos anos. Muito obrigado também aos funcionários desta casa. Penso que não me esqueci de nada. Resta-me, na qualidade de Presidente do Conselho de Curadores, desejar que o IXIA continue na sua tarefa de formação dos estudantes, de educação dos estudantes, na certeza de que, quanto melhor for a formação de base, melhor será depois o desempenho na vida profissional. E não é fácil a vida profissional, são precisas qualidades que não se adquirem só no IXIA, não se adquirem só nas instituições de educação, mas que vêm também do meio familiar, do ambiente estudantil. E aqui tem importância a Associação de Estudantes como organização aglutinadora dos estudantes, fomentadora de atividades que possam aumentar a capacidade dos estudantes. Muito obrigado a todos. Obrigada, professora Simões Cortês. Não podíamos deixar, então, de revisar nesta sessão de abertura de ano letivo sem fazer uma justa homenagem àquele que conduziu o destino desta instituição nas últimas décadas e que nos deixou recentemente, o professor Dr. Armando Teixeira Carneiro. Armando Teixeira Carneiro dedicou as últimas 3 décadas da sua vida ao IXIA e à FEDRAV, tendo sido durante muitos anos diretor e presidente destas instituições, das quais foi membro fundador em 1989. Nasceu em Coimbra, onde estudou e concluiu as suas licenciaturas em Engenharia Eletrónica e em Educação, tendo mais tarde concluído o doutoramento na Universidade de Salamanca em Ciências da Educação. Armando Teixeira Carneiro, diplomata por excelência, foi um homem de sonhos, de paixões e de concretizações. A 15 de dezembro de 1973, integrou a Comissão Instaladora da Universidade de Aveiro, juntamente com o primeiro reitor e outros ilustres elementos da sociedade académica e aveirense. Desde os tempos em que frequentava a praia da Figueira da Foz, Armando Teixeira Carneiro era apaixonado pelo mar e por tudo o que a ele diz respeito. Dedica assim parte do seu empenho a promover a interligação e compromissos entre o ensino, as Forças Armadas, nomeadamente a Marinha, entre outras instituições às quais fez questão de formalmente se ligar para estimular uma aproximação de saberes, horizontes e caminhos que
que permitissem explorar as potencialidades do mar. Em março de 2010, criou o Observatório de Segurança Marítima como uma unidade orgânica do IXIA, que promoveu um conjunto de iniciativas com a participação de tão ilustres pessoas como o atual chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o almirante António Silva Ribeiro, o vice-almirante Gouveia e Melo, entre tantas outras pessoas que colaboraram neste observatório. A sua paixão pelo mar levou aos países de língua portuguesa, pelos quais se interessou e com os quais procurou desenvolver projetos de intervenção educativa e formativa que permitissem uma interação entre povos da mesma língua, com passados culturais comuns, nomeadamente com Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. As questões relacionadas com a defesa nacional mereceram também a atenção de Armando Teixeira Carneiro, levando a ser membro da Comissão Industrial Portuguesa da NATO e do Núcleo de Indústrias de Defesa da Associação Industrial Portuguesa, bem como auditor de Defesa Nacional. Da sua vontade de participar na sociedade, Armando Teixeira Carneiro foi membro ativo do Rotary Club de Aveiro, tendo sido presidente no ano de 1975 e 76 e governador do então distrito 1970, impulsionando a criação dos clubes rotários de Águeda, Severo do Voga, Espinho, Ceia e Castanheira de Pera. O IXIA foi sempre para Armando Teixeira Carneiro uma instituição que cuidava com muita atenção. Dedicava-lhe todo o seu tempo e poucas eram as vezes em que se ausentava dela. Quis fazer desta uma instituição que promove a inclusão de todos e conseguiu. Quis ter um ensino de qualidade, internacionalizar o IXIA, potenciar a digitalização da aprendizagem, o ensino à distância, a aproximação com a região e conseguiu. Hoje, o IXIA destaca-se em áreas em que sempre acreditou, como a proteção civil, a psicologia e a educação, a higiene e a segurança ocupacionais, a segurança e defesa, o turismo, os transportes, a logística e o mar, a comunicação digital. O seu legado será sempre uma inspiração para continuarmos o caminho iniciado por Armando Teixeira Carneiro, reafirmando o IXIA como uma instituição de ensino superior de qualidade, inovadora, que acompanha os desafios da sociedade e que permite aos seus estudantes uma viagem incrível pelo conhecimento, sempre a pensar nas pessoas, na sua construção como cidadãos, na sua preparação para a atividade profissional, rumo a um futuro de sucesso. Obrigado, Armando Teixeira Carneiro. Interligação e compromissos entre o ensino, as Forças Armadas, nomeadamente a Marinha, entre outras instituições, às quais fez questão de formalmente se ligar para estimular uma aproximação de saberes, horizontes e caminhos que permitissem explorar as potencialidades do mar. Em março de 2010, criou o Observatório de Segurança Marítima como uma unidade orgânica do IXIA, que promoveu um conjunto de iniciativas com a participação de tão ilustres pessoas como o atual chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o almirante António Silva Ribeiro, o vice-almirante Gouveia e Melo, entre tantas outras pessoas que colaboraram neste observatório. A sua paixão pelo mar levou aos países de língua portuguesa, pelos quais se interessou e com os quais procurou desenvolver projetos de intervenção educativa e formativa que permitissem uma interação entre povos da mesma língua, com passados culturais comuns, nomeadamente com Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. As questões relacionadas com a defesa nacional mereceram também a atenção de Armando Teixeira Carneiro, levando a ser membro da Comissão Industrial Portuguesa da NATO e do Núcleo de Indústrias de Defesa da Associação Industrial Portuguesa, bem como auditor de Defesa Nacional. Da sua vontade de participar na sociedade, Armando Teixeira Carneiro foi membro ativo do Rotary Club de Aveiro, tendo sido presidente no ano de 1975 e 76 e governador do então distrito 1970, impulsionando
proporcionando a criação dos clubes rotários de Águeda, Severo de Voga, Espinho, Ceia e Castanheira de Pera. O ISCIA foi sempre para Armando Teixeira Carneiro uma instituição que cuidava com muita atenção. Dedicava todo o seu tempo e poucas eram as vezes em que se ausentava dela. Quis fazer desta uma instituição que promove a inclusão de todos e conseguiu. Quis ter um ensino de qualidade, internacionalizar o ISCIA, potenciar a digitalização da aprendizagem, o ensino à distância, a aproximação com a região e conseguiu. Hoje, o ISCIA destaca-se em áreas em que sempre acreditou, como a proteção civil, a psicologia e a educação, a higiene e a segurança ocupacionais, a segurança e defesa, o turismo, os transportes, a logística e o mar, a comunicação digital. O seu legado é sempre uma inspiração para continuarmos o caminho iniciado por Armando Teixeira Carneiro, reafirmando o ISCIA como uma instituição de ensino superior de qualidade, inovadora, que acompanha os desafios da sociedade e que permite aos seus estudantes uma viagem incrível pelo conhecimento, sempre a pensar nas pessoas, na sua construção como cidadãos, na sua preparação para a atividade profissional, rumo a um futuro de sucesso. Obrigado, Armando Teixeira Carneiro. Para homenagear o professor Dr. Armando Teixeira Carneiro, convidámos o Sr. Almirante António Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, docente do ISCIA e amigo de longa data de Armando Teixeira Carneiro, que nos concedeu esta honra, que muito agradecemos, e a quem agora passo a palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, excelentíssima família do professor Armando Teixeira Carneiro, excelentíssimo Sr. Diretor do ISCIA, Sr. Almirante Gouveia Melo, Sr. Presidente do Conselho de Curadores e Sra. Presidente da Associação de Estudantes, distintos académicos, ilustres convidados, estimados alunos, minhas senhoras e meus senhores. Como aqui já foi dito, Armando Teixeira Carneiro nasceu na cidade de Coimbra em 14 de novembro de 1938. Como muitos jovens das famílias da nossa cidade universitária, Armando Teixeira Carneiro passou as férias escolares de verão da sua infância e juventude na cidade da Figueira da Foz, que começava a impor-se como estância balnear do centro de Portugal. Mas a Rainha das Praias não era, nem hoje é, apenas estância balnear. Era também porto comercial e de pesca de bacalhau na Terra Nova. Foi aí, na Foz do Mondego, que começou a sua caminhada para o mar. Na cidade natal, feita a instrução primária, prosseguiu os estudos secundários, como aqui já ouvimos o Sr. Professor Simões Cortês, no Liceu Dom João III, do qual eu também fui aluno, com muito gosto. Mas nestas circunstâncias devemos lembrar, e neste tempo, a que poucos jovens eram destinados. A sua inquietude e o seu espírito empreendedor e inovador tê-lo-ão levado à engenharia eletrónica. Estudou também na Universidade de Santiago e na Universidade de Sevilha e, mais tarde, doutorou-se em Ciências da Educação na Universidade Pontifícia de Salamanca, onde, em 2003, defendeu a tese Del Silex al Silicium, la educación à distância en el nuevo entorno, excursus histórico e análise comparativo de modelos. Nos finais da década de 60, regressou ao mar, fixando-se em Aveiro, onde constituiu família. Em 3 de maio de 71, entrou no Rotary Club de Aveiro, foi presidente no ano de 75 a 76 e governador do então Distrito 170, de 86 a 87, ficando ligado à criação de 5 clubes rotários neste distrito. Nos anos seguintes, desempenhou importantes funções de representação rotária em França, Espanha, Canadá, Estados Unidos da América e Brasil. Entretanto, em 1992, publicou o Manual do Protocolo Rotário.
Conforme foi publicamente reconhecido pelos seus companheiros rotários, Armando Teixeira Carneiro, cito, viverá sempre nas memórias de todos aqueles com quem soube cultivar os valores que defendeu e ajudou a difundir. Fim de citação. O prestígio profissional e pessoal de que gozava em Aveiro e na sua região já era conhecido e reconhecido antes de abril de 74. Na verdade, a primeira comissão instaladora da Universidade de Aveiro, empossada em 15 de dezembro de 1973 pelo então Ministro da Educação Nacional, professor Dr. Veiga Simão, foi constituída pelo primeiro reitor Vítor Simões Gil e por, como então foi dito, outros ilustres elementos da sociedade académica e aveirense, entre eles o engenheiro Armando Teixeira Carneiro. A Universidade de Aveiro fundou-se, e eu cito, na serena construção do futuro e na defesa dos valores sagrados e permanentes, como se disse no empossamento daquela comissão instaladora. A aposta da mesma comissão foi, e volto a citar, a criação de cursos em áreas inovadoras, não exploradas pelas instituições de ensino superior tradicionais e em domínios com correspondência na estrutura produtiva regional e nacional. Fim de citação. O engenheiro Teixeira Carneiro empenhou-se seriamente nesta estratégia, tendo sido graças a esta dedicação que o primeiro curso a abrir foi o de Eletrónica e de Comunicações, logo em 74-75, com 46 alunos. Como jovem universidade, a de Aveiro cedo começou a sofrer o peso dos valores sagrados e permanentes das velhas universidades a que aludiria Veiga Simão. O interesse pelo ensino superior na construção do futuro da região de Aveiro terá levado a que Teixeira Carneiro se voltasse cada vez mais para o ensino superior politécnico. Assim, em 24 de fevereiro de 1989, constituiu-se a FEDRAV e, na sua dependência e propriedade, o ISCIA, instituição privada de ensino superior politécnico, criada por vontade e empenhamento de 9 profissionais com distintas formações e atividades profissionais, de acordo com a então recente legislação que abria o ensino superior universitário e politécnico ao setor privado. Ao longo de mais de 3 décadas, tanto a Fundação como o Instituto foram obra coletiva, mas todos reconhecem que Armando Teixeira Carneiro foi o principal obreiro e também o seu rosto. Podemos mesmo afirmar que, sendo obra sua, após o falecimento, ocorrido em março último, a FEDRAV e o ISCIA constituem o seu legado a Aveiro e à sua região e também a Portugal. A Fundação manteve-se sempre estritamente afastada de qualquer ligação político-partidária e interiorizou na sua praxis um dos lemas fundamentais do movimento rotário, Service Above Self. Estes dois vetores consideraram a FEDRAV e a Instituição de Ensino Superior, que no mesmo dia foi criado, o ISCIA, que passado poucos meses foi plenamente reconhecido como tal pelo então Ministério que geria o ensino superior em Portugal e equiparado à instituição de interesse público. O ISCIA marcou posição preponderante em alguns ramos do conhecimento, tais como as necessidades formativas na área da proteção civil, sendo hoje um referencial para os profissionais do ramo, e na área da psicopedagogia, por onde já passaram mais de 5.000 docentes portugueses do ensino básico. Mas o estudo e desenvolvimento da região de Aveiro não se podia fazer sem o mar. Pela mão de Armando Teixeira Carneiro, a FEDRAV e o ISCIA voltaram-se para o mar. Sendo auditor do Instituto de Defesa Nacional e apresentando-se como presidente da direção do ISCIA e do Instituto da Educação à Distância e vice-presidente do Centro Português de Geopolítica, Teixeira Carneiro publicou no verão de 2006 da série na revista Nação e Defesa do Instituto de Defesa Nacional um extenso artigo de 40 páginas que intitulou Uma visão geopolítica do espaço da língua portuguesa. Nele, pretende, e cito, demonstrar a relevância de Portugal como Estado-nação integrado na União Europeia, mas cuja vocação transoceânica é ineludível. Fim de citação. Continuando a citar, a língua é o veículo de ligação mais importante para o Portugal de hoje. Fim de citação.
Numa sociedade globalizada, a língua pode, na opinião de Teixeira Carneiro, permitir um importante papel de interface a Portugal. E Lisboa pode ser, como no passado, uma ponte entre culturas, entre religiões e entre zonas económicas. Era este o pensamento do nosso querido amigo Armando Teixeira Carneiro. Em entrevista dada ao Diário de Aveiro, em 3 de abril de 2012, Armando Teixeira Carneiro reafirma a sua crença no mar e diz: Portugal, como nação e como Estado, teve os seus momentos relevantes sempre em conjugação com o mar. E acrescenta: temos que olhar o mar como vetor fundamental do desenvolvimento da economia portuguesa. O novo Éden na Europa fazia esquecer o mar, não como caminho, primeiro para o desconhecido, depois para a diáspora, mas o mar enquanto ele próprio em si mesmo, dizia Teixeira Carneiro. E acrescentava: a nova caminhada para o mar é um tempo lento que exige empenhamento contínuo a partir de uma visão estratégica. Desde 2006 que Armando Teixeira Carneiro começou a definir um plano estratégico para o Ixia. Mas o momento da maior relevância desse plano ocorreu em 17 de dezembro de 2008, com a assinatura de um abrangente protocolo com a Marinha a bordo do NRP General Pereira Dessa, nesse dia acostado no Porto de Aveiro. Depois foi a criação de cursos graduados e pós-graduados na área da gestão marítimo-portuária e da segurança marítima. 6 anos depois, o Ixia tinha menos alunos no departamento relacionado com o mar, o DETMAR, que nos outros departamentos. Mas isso não significava que Teixeira Carneiro não considerasse o DETMAR como o departamento por excelência virado para o futuro. Ainda em 2012, anunciava uma licenciatura em Gestão das Atividades Marítimas e Portuárias, um mestrado em Gestão Portuária, para além de várias pós-graduações, nomeadamente a designada Shipping Business and Law, e vários cursos de curta duração na área da segurança marítima. E também era criada, a nível da FEDRAV, uma empresa editorial, a Mare Liberum Editora. Na verdade, em princípios de fevereiro de 2012, na Figueira da Foz, como subchefe do Estado-Maior da Armada, estive presente na apresentação do livro O Mar no século XXI, da autoria do comandante Armando Dias Teixeira Correia. O livro foi editado pela FEDRAV e CIA e a apresentação foi feita pelo professor Armando Teixeira Carneiro. São de relembrar a sua crença no mar como desígnio que Portugal tinha de assumir para, como referiu, ultrapassar os mares encapelados e ventos fortes de rajada que se abatem sobre nós. Dizia ainda ele que só nos afirmaremos dentro de uma nova Europa alargada se cumprirmos os nossos desígnios de sempre. O mar-oceano como zona de expansão e as mais-valias das nossas relações transoceânicas, nomeadamente as geradas dentro da CPLP, na busca da constante de sempre. O equilíbrio entre as forças gravitacionais geradas no mar e na terra. Na apresentação do livro, também estiveram presentes ex-vice-chefes do Estado-Maior da Armada, o vice-almirante Cajeira Bil, que foi coordenador do Departamento de Tecnologia do Mar, o DETMAR, do Ixia, e o vice-almirante Conde Baguinho, os vice-almirantes Conde Baguinho e Henrique da Fonseca, na altura vice-SEMA 1 e o outro presidente do Observatório de Segurança Marítima do Ixia e diretor da revista de Marinha. Para além do comandante Orlando Temes de Oliveira, secretário do Observatório de Segurança Marítima do Ixia e diversos quadros da Marinha e da Escola Naval. Ainda presentes os capitães dos portos de Aveiro, Coelho Gil, e da Figueira da Foz, Rui Amado. Recentemente, Fernando Cruz Gonçalves, professor da Escola Náutica Infante do Henrique, retratou Armando Teixeira Carneiro nos seguintes termos: visionário e um apaixonado pela economia do mar, antecipou muitas realidades que hoje são inquestionáveis para todos. A valorização económica dos recursos do mar, a segurança marítima e o ensino das profissões marítimo-portuárias foram sempre apostas pessoais suas, muitas vezes com resultados financeiros negativos, mas nunca deixou de acreditar no mar enquanto desígnio nacional. Por portaria de 2 de dezembro de 2014, o então almirante-chefe de Estado-Maior da Armada, Luís Fragoso, concedeu ao professor Dr. Armando Teixeira Carneiro a Medalha Naval de Vasco da Gama,
pela sua atividade muito significativa na promoção do cluster do mar por via do desenvolvimento das áreas da formação e da cultura. Justificava a concessão da medalha por, no decurso de um período de cerca de 10 anos, Teixeira Carneiro ter sido responsável pelo incremento de uma extensa relação institucional entre o IXIA e a Marinha, nomeadamente na valorização da cultura, da economia e do conhecimento do mar, e considerava ser excelente o nível de cooperação entre as duas instituições. De facto, como referia o Almirante Fragoso, na sequência do protocolo celebrado com a Marinha em 2008, foi desenvolvido o DETMAR, que realizou cursos de pós-graduação em resposta a necessidades formativas específicas, não só no território português, como na CPLP, e também para apoio a necessidades formativas de forças portuguesas projetadas em ações de segurança e de paz. O protocolo entre a Marinha e o IXIA constituiu-se como um claro exemplo do estabelecimento de redes de conhecimento e a prova da relevância da participação de um ramo das Forças Armadas em projetos estratégicos do desenvolvimento do país, no entendimento alargado e moderno do conceito de defesa nacional e da segurança marítima, tal como se constitui o Observatório de Segurança Marítima adscrito ao DETMAR do IXIA. Ao abrigo deste protocolo, diversos oficiais de Marinha encontraram um elemento catalisador do desenvolvimento das suas carreiras académicas, de investigação e de aquisição de conhecimentos, num campo mais alargado do que o restrito à atividade militar naval. Nestas circunstâncias, e agora como chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, corroborando as palavras do Almirante Macieira Fagoso, reconheço que o professor Teixeira Carneiro, no exercício das funções de diretor do IXIA, revelou extraordinária competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, sempre presentes no seu permanente e notável esforço para fortalecer as relações entre o IXIA e as Forças Armadas. Durante as múltiplas atividades desenvolvidas, destacou-se pela sua postura de grande respeito e compreensão dos princípios e valores da instituição militar, que com a sua visão, disponibilidade, conhecimento e ação, sempre íntegra e muito discreta, sobre prestigiar e dignificar o papel das Forças Armadas na sociedade, com especial relevância na valorização da cultura, da economia e do conhecimento do mar, por via de iniciativas na área da formação e da cultura, contribuindo assinalavelmente para o aumento da consciência da sociedade portuguesa para os assuntos dessa natureza. Na sua atividade profissional, procurou sempre, de forma cordial, pragmática e profissional, promover a interação institucional com as Forças Armadas, através de protocolos com organismos e escolas superiores militares, com destaque para a Academia Militar, a Escola Naval, o Instituto e o Instituto Hidrográfico. Foi por isso que, como chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, por despacho de 3 de setembro de 2020, considerando a sua elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades profissionais e pessoais, que contribuíram significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão das Forças Armadas, concedi a medalha da Cruz de São Jorge de primeira classe ao professor Dr. Armando Teixeira Carneiro. Infelizmente, pelas circunstâncias da pandemia, não lhe consegui impor esta medalha em vida. Mas estou aqui hoje, na vossa companhia, para no IXIA, em conjunto, testemunharmos e darmos nota jubilar de quanto devemos à distinção da inteligência e à nobreza de caráter do professor Armando Teixeira Carneiro, que o tornaram credor do reconhecimento público das Forças Armadas. Muito obrigado pela vossa atenção. Se calhar é esta, Sr. Professor, que eu tirei dali de cima. Ainda bem que não a pus, porque estava a pensar que era. Agora vamos. Muito obrigada, Sr. Almirante. Enquanto o Sr. Almirante se dirige à esposa do professor Teixeira Carneiro,
aproveito para convidar todos os presentes a testemunharem aqui à saída o descerramento da placa que marca a atribuição do nome do professor Armando Teixeira Carneiro a este auditório, que é a sala mais representativa do IXIA, ficando assim assinalado o seu nome para a memória futura desta instituição. É com muita honra, Sr. Adónio Elizabeth, e entrego a Cruz de São Jorge, de primeira classe, como testemunho de agradecimento que nós, nas Forças Armadas, todos temos ao Armando Teixeira Carneiro pelo que ele fez em prol do relacionamento entre o IXIA e as Forças Armadas. Muito obrigado e é com muita honra que eu peço. Convidava-vos então a testemunharem aqui à saída o descerramento da placa que vai marcar então a atribuição do nome do professor Teixeira Carneiro a este auditório. Agradeço a vossa presença em nome da direção também e agradeço também ao professor Hugo Carvalho e ao curso de Comunicação Digital obviamente aos alunos do agrupamento de escolas de Albergaria à Velha pela produção, realização, transmissão e gravação desta sessão. Muito obrigada a todos e até breve. Armando Teixeira Carneiro dedicou as últimas 3 décadas da sua vida ao IXIA e à FEDRAV, tendo sido durante muitos anos diretor e presidente destas instituições, das quais foi membro fundador em 1989. Nasceu em Coimbra, onde estudou e concluiu as suas licenciaturas em Engenharia Eletrónica e em Educação, tendo mais tarde concluído o doutoramento na Universidade de Salamanca em Ciências da Educação. Armando Teixeira Carneiro, diplomata por excelência, foi um homem de sonhos, de paixões e de concretizações. A 15 de dezembro de 1973, integrou a Comissão Instaladora da Universidade de Aveiro, juntamente com o primeiro reitor e outros ilustres elementos da sociedade académica e aveirense. Desde os tempos em que frequentava a praia da Figueira da Foz, Armando Teixeira Carneiro era apaixonado pelo mar e por tudo o que a ele diz respeito. Dedica assim parte do seu empenho a promover a interligação e compromissos entre o ensino, as Forças Armadas, nomeadamente a Marinha, entre outras instituições às quais fez questão de formalmente se ligar para estimular uma aproximação de saberes, horizontes e caminhos que permitissem explorar as potencialidades do mar. Em março de 2010, criou o Observatório de Segurança Marítima como uma unidade orgânica do IXIA, que promoveu um conjunto de iniciativas com a participação de tão ilustres pessoas como o atual chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o almirante António Silva Ribeiro, o vice-almirante Gouveia Melo, entre tantas outras pessoas que colaboraram neste observatório. A sua paixão pelo mar levou aos países de língua portuguesa, pelos quais se interessou e com os quais procurou desenvolver projetos de intervenção educativa e formativa que permitissem uma interação entre povos da mesma língua, com passados culturais comuns, nomeadamente com Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. As questões relacionadas com a defesa nacional mereceram também a atenção de Armando Teixeira Carneiro, levando a ser membro da Comissão Industrial Portuguesa da NATO e do Núcleo de Indústrias de Defesa da Associação Industrial Portuguesa, bem como auditor de Defesa Nacional. Da sua vontade de participar na sociedade, Armando Teixeira Carneiro foi membro ativo do Rotary Club de Aveiro,
tendo sido presidente no ano de 1975 e 76 e governador do então distrito 1970, impulsionando a criação dos clubes rotários de Águeda, Severo do Voga, Espinho, Ceia e Castanheira de Pera. O ISCIA foi sempre para Armando Teixeira Carneiro uma instituição que cuidava com muita atenção. Dedicava-lhe todo o seu tempo e poucas eram as vezes em que se ausentava dela. Quis fazer desta uma instituição que promove a inclusão de todos e conseguiu. Quis ter um ensino de qualidade, internacionalizar o ISCIA, potenciar a digitalização da aprendizagem, o ensino à distância, a aproximação com a região e conseguiu. Hoje, o ISCIA destaca-se em áreas em que sempre acreditou, como a proteção civil, a psicologia e a educação, a higiene e a segurança ocupacionais, a segurança e defesa, o turismo, os transportes, a logística e o mar, a comunicação digital. O seu legado será sempre uma inspiração para continuarmos o caminho iniciado por Armando Teixeira Carneiro, reafirmando o ISCIA como uma instituição de ensino superior de qualidade, inovadora, que acompanha os desafios da sociedade e que permite aos seus estudantes uma viagem incrível pelo conhecimento, sempre a pensar nas pessoas, na sua construção como cidadãos, na sua preparação para a atividade profissional, rumo a um futuro de sucesso. Obrigado, Armando Teixeira Carneiro.